nossos ficam piquititico. Certo? Você que não deu testemunho, uma pena, mas você não vai perder a oportunidade. Assim que terminar esta reunião de hoje, você vai fazer agradecimentos a Deus pelo que Deus é. Foi o exercício que o Abílio deu terça-feira no culto. Ele abriu para todo mundo falar lá. O exercício era: fale para Deus o que Ele é e fale para Deus o que Ele fez, reconhecendo a grandeza dele. Isso é louvor, certo? E louvor é uma forma de adoração. Bom, eu estava orando hoje, mais uma vez eu abri no texto, tentei fugir dele, mas mãos à obra. Quando Deus fala: Senhor meu Deus, ó Pai, fale conosco através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. O assunto que eu vou falar, eu preciso de muita proteção, de muito direcionamento, que o Senhor me guarde agora durante esta mensagem. Não permita, ó Pai, que haja ataques do inimigo, distração, luta, resistência, porque quando Deus manda falar, eis-me aqui, ó Pai. E que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tá ligado aí? Tá. Podemos começar? Eu vou ler para vocês o Salmo 51, alguns já conhecem, já sabem, nós vamos ver, estudá-lo, destrinchando-o, certo? Então primeiro eu vou ler os 12 primeiros versículos, depois mãos à obra. Vamos para o estudo. Davi falando, tá? Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da sua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém? Amém. O texto continua, mas a abordagem nossa aí para até o versículo 12. Capítulo 51, tema da mensagem: lidando com o pecado. Certo? Lidando com o pecado. Por que a gente precisa falar tanto sobre o pecado e por que é tão difícil para quem vai falar sobre esse tema? Porque nós estamos exatamente agora desmascarando o inimigo. Nós estamos colocando a mãozinha dentro do inferno. Nós estamos pegando toda a estratégia do diabo e rasgando os arquivos dele. Porque a coisa que o inimigo não suporta é a pessoa que quer começar a enfrentar com o pecado dela. É você bater de frente, encarar logo a adversidade. É você entender que de vez por todas, independentemente de como se traz isso, eu vou falar um pouco sobre isso, é a maior dificuldade que nós temos e aquilo que mais deixa o inimigo endiabrado com a gente, no sentido literal da palavra, é nós querermos lidar com o nosso pecado. Não é fácil. Nós somos resistentes. Aliás, a gente gosta de lidar com o pecado dos outros. É bem mais tranquilo, bem mais gostoso. Aliás, nós somos bem mais sensíveis a olhar o pecado dos outros. Porque a gente gosta de olhar para o nosso avanço espiritual, para as nossas conquistas com Deus, e a gente se esquece dos nossos pecados. E os nossos pecados podem estar nos levando para o inferno. O profeta Isaías vai falar que o que causa distância entre o homem e Deus é o pecado. O pecado ele vem através da nossa cobiça, que está lá em Tiago, e a gente sabe que tudo que vira pecado não é porque o pecado veio até mim, porque minha carne é fraca, não tem nada disso.
A única verdade sobre pecado é que eu escolhi pecar. Ah, mas a minha natureza é adâmica, eu estou sujeito ao pecado. Estou preso a essa minha natureza de que eu peco, eu desagrado o coração de Deus. Isso é verdade, mas ao mesmo tempo você também tem a escolha de obedecer e de não pecar. Pecado é tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer que desagrada o coração de Deus. E eu só consigo enxergar que eu estou errado conhecendo a palavra. Porque quando nós não conhecemos a palavra e alguém fala pra gente que a gente está pecando, mas nós não identificamos na palavra de Deus se aquilo é pecado, você cria até resistência com a pessoa. Se é que você ainda não passa a fazer mais aquilo ainda, agora de raiva, para mostrar que eu não estou pecando mesmo. E tem um cara aqui muito sábio, muito feliz, um cara muito modelo pra gente, um cara que teve uma vida assim, sempre. Eu vejo Davi como um cara que, enquanto ele usou bem a obediência, ele teve 100% de acerto em tudo que ele fez. Ele pode falar com propriedade aquilo que ele mesmo disse, que a gente estudou semana passada em Salmo 1, aquele que medita na lei dia e de noite, tudo que faz prosperará, porque é uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o fruto, a folhagem não murcha, e ele termina. E tudo que faz prosperará, vai para frente, dá certo. Davi, enquanto escolheu obedecer, teve a vida dele 100% êxito. Não foi rápido e nem fácil, mas ele teve êxito em tudo. A palavra de Deus, lá em 1 e 2 Samuel, prova isso. Só que o mesmo Davi, ele vive depois, ele passa a errar bastante, ele acertou bastante, ele passa a errar bastante. E o pecado que Davi começou, de onde surgiu os aborrecimentos, os erros na vida e no reinado de Davi, tudo começou com ociosidade. Vira para a pessoa que está do lado aí e fala: você anda ocioso ou ociosa? Mente vazia é o quê? Já escutei o Roger falando aí, é a oficina do capeta, do diabo. É o lugarzinho onde ele gosta de trabalhar, na mente vazia. A mente não se ocupa com nada. Paulo, sabendo disso, em Filipenses fala: cara, pensa nas coisas do alto. Ocupa a tua cabeça com coisa boa, com coisa que vale a pena, com coisas eternas. Eu, por exemplo, ontem minha vontade era de... Eu vim para Moraes, queria vir para Moraes, mas eu queria dormir mais um pouco. Mas eu me comprometi no dia anterior de levar meu primo lá no acampamento e falei: vou participar do culto da manhã. E resisti. Eu falei: meu Deus, o que vai falar lá, eventualmente eu já até meio que sei, são temas que de repente eu já até dei para outros adolescentes, o estudo. Mas foi tão bom. E lá na administração um jovem virou e falou assim: olha, do nada, nem era tema da música, nem da outra música, nem nada. Mas teve uma hora que ele virou e falou assim, ó, ele estava orando e de repente ele virou e falou assim: essa semana Deus já tem falado muito comigo sobre esse assunto. Ele virou e falou assim: olha, se você entrou aqui preocupado hoje com o teu pecado, você vai sair daqui agora e você vai continuar essa reunião agora livre dele. Você vai começar a pensar agora no que Deus tem para fazer com você, da experiência que Ele tem para agora. Porque todo o teu passado que você fez até um minuto atrás já virou passado e já morreu. Um jovem falando e eu falando assim: tá vendo como a gente é arrogante espiritualmente? A gente acha que tem que ser alguém muito mais preparado que a gente para poder falar com a gente. E um jovem ali, Deus usou grandemente a vida dele e eu saí de lá agradecendo a Deus. Saí de lá louvando e agradecendo a Deus porque eu fiquei lá 1h30. Aquela 1h30 foi bênção na minha vida. Eu saí de lá renovado. Tá bom? Não sou santo, nem saí puro, não saí com asas, auréola, nem nada. Saí renovado. Porque o inimigo nos põe para baixo, ele coloca a gente numa opressão, uma vontade de nos sentir que nem peixe, que nem tubarão dentro de aquário. A gente tem vontade de crescer, de conquistar, de fazer acontecer, e ele tenta te colocar preso a uma situação da tua vida e te culpando por ela, apontando o dedo na tua cara e falando o que você vive e o que você colheu.
O seu presente é resultado das suas escolhas lá atrás. É verdade, mas o seu futuro pode ser completamente diferente. Eu creio isso na minha vida. Eu tomei posse na hora que aquele rapaz falou aquilo pra mim. E graças a Deus eu dei um up de novo na minha vida espiritual e no meu relacionamento com Deus. E como faz toda a diferença congregar. A gente acha que a gente já sabe o que o pastor vai falar, vai lá já cumprir mais um culto a Deus e é uma bênção na nossa vida. Enquanto a gente congrega, é assim, ó, uma vez eu escutei isso daí, eu não faço a mínima ideia onde. Quando a gente congrega, nós estamos obedecendo a principal característica da igreja, que é a união. E quanto mais unido a gente está, menos chance o inimigo tem de nos atacar. E em momentos de congregação, momentos de culto, existe libertação. A gente não consegue ver isso, mas existe. Davi aqui, ele se torna até repetitivo nos 12 versículos. Parece que ele está... Eu falo isso em estudo que eu dou sobre oração. Deus não é surdo. E Deus, ele anota bem os recados. Ele não precisa ficar ouvindo 400 vezes você falar sobre o mesmo assunto. Mas Davi aqui, ele não fala para ser repetitivo. Ele fala como um cara arrependido. Voltando ao início do pecado dele, que eu abri este parênteses, a ociosidade nossa, ter tempo para as coisas, e aí a gente fala que não teve tempo para trabalhar, não teve tempo de ir na igreja, mas a gente tem tempo para nós quando a gente quer. A ociosidade nos leva a pecar. Foi o que aconteceu com ele. Ele no meio de uma semana de guerras, no meio do trabalho dele, ele simplesmente matou um dia de trabalho para descansar. E não era dia dele descansar. Aí ele todo mundo conhece a história, então vou ser rápido. Ele no palácio dele avista uma mulher de longe e fala: Jesus Cristo, essa mulher deve ter uma restrição de lactose, de glúten, deve não tomar refrigerante, deve não comer doce, vai na academia 3 vezes por dia, uma pessoa, uma paniquete, estou escutando aqui do pessoal. Uma verdadeira paniquete. Esse não era, mas pelo fato de estar ali ocioso, ele achou que era, né? A ociosidade transforma uma... O cara fica cego, né? Uma geladeira em paniquete. Um sino em paniquete. E na hora ele falou: nossa, mas eu nunca reparei ela com estes olhos. Nunca vi ela desse jeito, esta moça. Que com certeza, o que Davi com certeza sabia. Conhecia, era todo mundo, ainda mais quem morasse perto. Quem morasse perto, tendenciosamente, eram líderes dentro do trabalho de guerra, que era o caso do marido de Batseba. Ele olhou e mandou chamar, ela chegou. Eu imagino que Davi falou assim: o que eu vou falar com agora? Que papo que eu vou puxar com ela? Porque ela veio aqui agora, o rei mandou chamar, quem que é ela para não obedecer? Ela chegou, eu imagino que Davi deve ter falado: então... o meu chuveiro é mais quente, minha toalha é melhor, não sei como foi. Enfim, não precisamos mais viajar na maionese, não vou estimular a ideia, a imaginação de vocês. Davi se relacionou com Batseba ali, Davi casado, Batseba casado, os dois adulteraram, e Davi, evidentemente, que a consequência dele seria muito maior. Não que homem e mulher têm pesos diferentes, mas Davi era um líder. Davi era rei de Israel, ungido para isso. E era para estar na guerra. Aí ele foi lá e ele pecou. Depois que ele pecou, a vida dele começou a ficar embaçada. Ele não sabia o que fazia. Ele começou a ficar suando frio. Até o dia que ele tomou uma decisão e falou assim: cara, põe o marido de Batseba na frente da batalha, porque ele precisa morrer. E ele precisa morrer, porque se ele morre e as pessoas não descobrem que eu deitei com Batseba, ok. Porque ela ficou grávida. E depois vai ser o filho dela. E vai ser esse filho que depois vai realizar o sonho de Davi, que é construir o templo. Famoso Salomão. Ou seja, o filho do pecado ainda vai lá e toma o sonho do pai. Toma não. Deus quis assim.
E aí a vida dele está estabelecida a confusão dentro do reinado da casa de Davi. Resumindo, o cara, primeiro, antes de colocar ele lá na frente, ele chamou e falou assim, ó, descansa aí, fica uns dias aqui no reinado, você anda trabalhando muito, rapaz. Isso é muito bom pro nosso time de guerra. Faz o seguinte, vai pra tua casa, Davi, né? Tipo, se ele se relacionar novamente com a mulher dele, o filho não é meu. Urias fala, Davi, muito agradecido pelos seus comentários, mas eu me recuso a dormir com a minha esposa, porque como é que pode os meus colegas, os meus amigos, quem tá comigo, a galera do meu sangue, tá na guerra e eu deitando-me com a minha esposa? Davi devia ter falado, cara do céu, eu tô pedindo. Ele, não adianta pedir, isso é um absurdo. Aí ele tomou essa decisão, ele falou, põe ele na frente lá do batalhão então, vamos fazer o cara morrer, porque o cara é muito fiel. Urias é o cara em todos os aspectos, né? Casado com ela e não quer se deitar porque é fiel ainda ao... Imagina a sensação de Davi, aí dentro de um pecado, ele foi se sentindo cada vez mais preso a ele, ele foi destrinchando o pecado. Até o ponto que ele se tornou, além de ocioso, ele se tornou adúltero e ele virou homicida. E depois mentiroso. Ou, se não quer falar mentiroso, ele se tornou um líder oculto. Tiago 4,17 fala que o bem que você deve fazer e não faz também é pecado. Então, mentiroso ou oculto pecando da mesma forma. De um nasceu outros 3 pecados. Destes pecados, ele perdeu a liderança dele dentro do reino dele e os filhos começaram a se matar, inclusive. Abusado, um se abusava, o outro se matava, enfim, ele começou a uma desgraça. Aí chega um cara, Natan, e conta uma história pra ele e fala, meu, tem um cara que roubou as ovelhas de outro, que você não sabe. Ele falou assim, cadê esse cara que nós vamos matar ele agora? Ele fala, Davi, calma que é você. Davi, então, se arrepende, que é o primeiro passo, que a gente sabe, está lá em Atos 2,38, o primeiro passo para obter o perdão de Deus. Tem esse meu vídeo no YouTube, você que não viu ainda. Ele se arrependeu e ele confessou, o segundo passo, está lá em 1 João 1,9, que é este salmo que nós estamos lendo. Confissão a Deus. Mas ele no Salmo 32 ele fala também. Ele fala também no Salmo 32. Obrigado pela colocação. O mais interessante é que quando a gente confessa os nossos pecados, é a parte... Vamos fazer um exercício agora de humildade e sinceridade? É a parte mais rápida da sua oração ou não? Da minha é. A parte da confissão. Senhor, meu perdão, esse amém. Obrigado, seu pecado não está perdoado. Aí eu falo comigo. Mas o mesmo nome que você, a cor do carro, a mesma marca do carro, a mesma viagem, o hotel para onde você quer ir, a mesma minúcia com que você pede e desenha o que você quer para Deus, fala para Ele da mesma forma o que você errou e como você errou. Mostra para Ele que você está enxergando aonde você deslizou. É difícil? Não é fácil. E Davi faz isso. Ele fala no versículo 1, 2 do 3, e depois ele volta ali no 7 em diante, é ele pedindo o perdão de Deus. Falando, Deus, apaga de mim os meus pecados, eu não quero conviver com isso. Por favor, apaga, tira da minha mente, desliga da minha mente o que eu fiz de errado. Porque enquanto o trabalho e a estratégia do inimigo é te fazer lembrar de pecado, Deus, Ele quer que você esqueça dos teus pecados para você ser livre. Os pecados trazem consequências, sim. Mata uma pessoa na rua, você vai para a cadeia. Todos têm consequências. Mas espiritualmente, o inimigo não pode aprisionar a gente e nos impedir de viver uma vida livre em Cristo. Uma pessoa pode estar hoje presa e sendo um adorador, lá dentro de uma prisão. Louvar a Deus dentro de uma prisão como José fez, como Daniel fez. Os dois mostraram que as circunstâncias não nos impedem de continuar tendo um ótimo relacionamento com o nosso Deus. E Davi aqui mostra que tem que ter um encerramento. A gente tem que pegar o nosso pecado, catar ele pela gola, empurrar ele na parede e falar, cara,
Eu não tenho força sozinho para te vencer, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode me tirar desse problema. Você está com os dias contados, seu vagabundo. Porque pecado é passagem na vida de cristão, não permanece na vida de ninguém. E não é fase da vida também, não. É escorregão, escorregou, levanta, levanta, fique levantado, fique de pé. E mantenha-se de pé. E se cair de novo, você já sabe como ficar de pé. Já não dói mais. Mas todas as vezes se arrependa, confesse a Deus e se converta. Porque lá em 2 Crônicas fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, arrepender e confessar e me buscar, procurar saber então o que tem que fazer e se converter dos maus caminhos, tomar um caminho diferente, foge daquilo que estava te atrapalhando. Se o problema era alcoolismo, não passa na frente do bar. Exemplo radical e besta, mas tipo isso. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Ou seja, onde você tiver com o teu pé, está pronto para nascer coisa boa, filho. Você tem uma vida nova, terra sarada, pronta para você ter uma vida produtiva de novo no que você for fazer. Seja ela financeira, material, conjugal e o que precisar. Deus sara a terra. Ele tira a improdutividade de onde você está. É a promessa dele. Mas eu queria falar aqui, em especial, do versículo 3, que é o tema principal. Davi falando, eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é o grande desafio do tema de hoje. Para lidar com o pecado, o primeiro passo que eu preciso é saber identificá-lo. Entender e saber o que me atrapalha hoje. Vou falar por mim como testemunho. Eu sei o meu pecado. Eu conheço o meu pecado hoje. Stefano falando. Estou dando uma de Davi aqui com todo o respeito e guardadas as proporções e tudo mais. Eu conheço o meu pecado. Agora, a força com que eu lido contra ele não é a que Deus está pondo em mim. Porque a palavra fala que quando eu me arrepender e confessar, eu serei perdoado. Mas eu não serei liberto. Eu ser perdoado não significa eu ser liberto. A libertação depende única e exclusivamente da minha decisão, da minha atitude. Então, para eu fugir e este pecado virar história, página virada na minha vida, Deus ele vai me dar força e vai me perdoar o tempo todo, porque o coração dele é bom e misericordioso. Só que eu escolho largar ou não. E a hora que você se encontrar nesse versículo 3, que já é um grande avanço para a tua vida, e falar, eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está diante de mim, ou seja, eu consigo enxergar o mal que eu estou fazendo, agora, nesse momento, é hora de brigar. É hora de briga. É hora de você se restabelecer e falar assim, eu vou vencer. Eu confesso que eu estou lidando com um problema, com pecados meus. Não tenho problema em falar isso abertamente, porque se alguém aqui não tiver pecado, ou Deus já recolheu, ou você logo vai descobrir um. E aliás, atire virtualmente uma pedra em mim. Exatamente, pode ser via comentários, bloqueio nas redes sociais e etc. Vamos fazer isso aqui. Gente, não é fácil falar sobre pecado. E se o inimigo, se tem uma sexta-feira que o inimigo vai tentar apagar a tua memória, vai ser de hoje. Porque ele ama crente pecando. Crente pecando, ele pensa assim, ó, é o tapa na cara que eu dou para Deus, para Jesus. Olha lá, ó, resgatou, pagou com sangue, quer ter vidinha para a eternidade, ó o que tá fazendo aqui, e nem tá a fim de mudar, viu, fera? Imagina. Pediu perdão? Espera amanhã. Amanhã tem de novo, já conheço. A gente vira deboche.
Mas sabe o que é o mais interessante disso que eu estou pintando, desse cenário que eu estou inventando, que existe? Que Deus fala assim, só que eu tenho poder para resgatar. Eu consigo perdoar. Porque o que eu quero, eu lido com amor. Enquanto a estratégia do inimigo é levar para o inferno, porque ele não conseguiu permanecer no céu. Bicho que foi derrubado quer derrubar todo mundo. Animal que foi derrubado quer derrubar todo mundo. E o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o único Deus, Ele quer o melhor pra gente. Então vamos enfrentar o nosso pecado. Em primeiro lugar, saber enxergá-los, lidando diretamente com ele. Não vamos mais mascarar ele não. Nem fingir que a gente consegue se livrar dele a qualquer momento, porque não é verdade. Não é fácil. Tem gente aí que está há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos. Amém, não tem data. O importante é não desanimar, não entregar os pontos. Certo? Aquela mulher do fluxo de sangue não é exatamente a abordagem bíblica, mas dá para nós fazermos uma analogia. Ela ficou 12 anos tentando uma coisa que ela quis. Então se a gente tiver que brigar 12 anos para vencer um pecado, nós vamos brigar 12 anos. Amém? Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ela é viva e que a gente nunca se sinta preso a um pecado, achando que a gente não tem força, e que o inimigo possa parar de acusar a nossa mente, de querer nos colocar para baixo, querer falar que a gente não pode, não consegue, que a gente não tem, que Deus, nós não somos ferramenta na mão de Deus, que a gente não vai para frente, que a gente não pode e que a gente é fraco mesmo. Isso é tudo mentira do inimigo. Somos fortes. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.